Paulo é tão seguro do seu evangelho que chega a parecer arrogante quando ele deixa com muita força claro, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que eu já anunciei a vocês, seja anátema, seja afastado, excomungado, amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também repito, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja afastado, seja excomungado, seja amaldiçoado. Porque este evangelho não o recebi, nem aprendi de homem alguns, mas pela revelação de Jesus Cristo. Este é o ponto importante. A clareza que Paulo tem de dizer, eu estou anunciando o evangelho que é tão seguro que se eu mesmo for falar diferente, me amaldiçoem. E se for o anjo do céu também. Parece arrogância, pode dar até essa impressão de uma personalidade muito forte, incisiva, mas é fruto desta experiência. E a síntese deste evangelho é muito simples, sabendo que o ser humano não é justificado pelas obras da lei, lembram aquelas obras da lei, não é? Circuncisão, sábado, jejum, esmola e oração, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne alcançará a justiça. Ninguém de nós vai poder dizer que alcançou justiça só porque observou as obras da lei. A justiça não depende de ti. Não depende das nossas opções. Então, se você pertence ao povo eleito, se você faz todas as obras da lei conforme manda Moisés, então você é justificado? Não. O homem não alcança a justiça pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Por que isso? Porque eu não posso anular, entendam bem, eu não posso anular, aniquilar a graça de Deus. Por quê? Se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. Na carta aos Coríntios ele vai dizer, eu só quero saber de Cristo e de Cristo crucificado. Loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas força e sabedoria de Deus. Se precisa alguma outra coisa que não seja a cruz de Cristo para alcançarmos a justificação, a salvação, quer dizer que Jesus morreu à toa. E se eu não posso inutilizar a cruz de Cristo, então vou ter que inutilizar todo o resto. Não porque não serve, não porque não seja bom, não porque não seja para... Não é uma questão moral, não é uma questão ética, social, é uma questão de fé. A tua salvação consiste, te vem dada de graça. Por isso a palavra que Paulo vai usar inúmeras vezes nas suas cartas é a palavra Eucaristia. Ação de graças. Agradeçam. Nós só temos que agradecer porque a iniciativa foi dele quando a carta aos Romanos vai explicitar depois tudo aquilo que já está escrito na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, Paulo vai aprofundar
e aperfeiçoar na sua linguagem. Quando nós ainda éramos pecadores, Deus nos amou e mandou seu Filho por nós. Não foi recompensa do nosso proceder, foi gratuidade de Deus. Mas Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Tá lá, ele vai citar, Paulo é doutor, não é? Ele se formou na escola de Gamaliel, ele é um rabino diplomado, digamos assim, conhece muito bem as escrituras e vai lembrar de tudo que se fala de Abraão, aquela frase muito bonita. Acreditou e isso lhe foi imputado como justiça. O primeiro evangelho foi anunciado a Abraão, quando Deus prometeu a ele: todas as nações serão benditas em ti. Quando Deus anunciou sua promessa a Abraão, já pensava em todas as nações. De sorte que todos os que são da fé são benditos como Abraão, que era da fé. São os verdadeiros descendentes de Abraão. E aqui Paulo vai entrar numa reflexão até mais discutível, digamos, quando diz que Abraão teve 2 filhos. O filho da serva, segundo a carne, ele mesmo gerou. E o filho da esposa, que veio da promessa. O filho da esposa somos nós, que acreditamos nessa promessa e aceitamos. O filho da escrava são os judeus. Isso aqui realmente já é uma polêmica pouco ecumênica, mas devido justamente a este conflito forte. Mas, repito, não era com os judeus. O conflito não era com os judeus. O conflito era com os cristãos, que ainda achavam o judaísmo essencial para o encontro com Deus e a sua salvação. Era um conflito dentro da comunidade. Por isso Paulo insiste: cuidado quando vocês não têm que se morder entre vocês. Aliás, em nossas comunidades está acontecendo exatamente a mesma coisa hoje, viu? Quanta polêmica dentro das nossas comunidades. Os grupos ligados às tradições, ao que era desde sempre, desde a missa tridentina até as grandes leis morais, homossexualismo, aborto, reduzindo a fé em Jesus numa prática moral. E os que dizem: não, mas o que Jesus quer é a vida, que todos tenham vida. Que o problema não é o pecado, que se for o pecado, todos somos pecadores. O problema é a graça de Deus em nós. É evidente, e cita de novo a Bíblia, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Lá está escrito, na profecia, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Não porque Abraão mereceu. Qual foi a lei que Abraão observou antes de receber a promessa? Não foi assim que Josué disse: renunciem aos deuses que os vossos pais adoraram além do Eufrates e acreditem a Javé. Quando Deus fez essa promessa a Abraão, fez em recompensa da lei? Não, Abraão não tinha lei. Mesmo assim recebeu a promessa. Ele deu gratuitamente. Logo, para que é a lei? A lei foi ordenada por causa das nossas transgressões
até que chegasse à plenitude. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de orientador, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé alcançássemos. A lei foi um instrumento usado para o povo hebreu até chegar a Jesus Cristo. Agora, depois que veio a fé, não precisamos mais do orientador, não precisamos mais do pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. De todos os textos do Primeiro Testamento, à sua maneira, ele vai pegar aqueles 2 textos fundamentais. Abraão acreditou, por isso foi justificado. E o justo viverá pela fé. Para dizer a conclusão do Evangelho de Paulo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas sim ser uma nova criatura. Nem ser judeus, nem deixar de ser judeus é importante. O problema não é isso. O problema não é relativo a uma obra da nossa carne, a coisa nossa. O problema é sermos novas criaturas. Algo totalmente novo. Então, 2 pontos centrais do Evangelho que leva Paulo a escrever suas cartas, justamente porque não tem pouca base no Primeiro Testamento para defender aquilo que ele está propondo. Mas a partir da experiência dele, ele vai dizer: não podemos esvaziar, aniquilar, inutilizar a cruz de Cristo. Se as obras da lei forem importantes para a salvação, então por que Cristo morreu? Morreu à toa. Morreu por nada. Por isso, em Cristo Jesus, na fé nele, neste dom que Deus nos deu, esta promessa que Deus fez a Abraão se realizou definitivamente em Jesus. Crer e agradecer é a nossa justificação. Nós não nos justificamos. Nós somos feitos justos gratuitamente na cruz de Cristo e por isso agradecemos. E por isso fique claro que tudo o que eles estão dizendo, estes nazarenos judeus, que em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem poder algum, mas ser uma nova criatura. Vamos ver isso no próximo videozinho. O que quer dizer ser uma nova criatura.